In the summer of 2003, Portugal saw the worst forest fire season ever. 20 people died, and nearly 4,000 families were directly affected. In 2004 and 2005, the fires returned and were large even when compared to other European countries. The regions affected are among the most socially depressed, threatening the survival of local communities, destroying ecosystems and unique landscapes. The fires jeopardize Portugal's strategic industries, including pine, paper and cork, and undermine its ability to comply with international protocols such as Kyoto and the world fight against climate change. Portugal is among the most heavily wooded countries in southern Europe. 3.5 million hectares of trees, over almost 6 million hectares of woodland. The Portuguese forests generate wealth and well-being for the country and are a pillar for its development. Forestry has created 260,000 direct and indirect jobs with particular impact on poorer regions. The National Strategy for Forests estimates that the annual contribution to the national economy is about 1.3 billion euros.
The fires of 2003 triggered an intense debate on how, in ecological and socio-economic terms, to best recover the affected areas. And in 2003, a new strategy for defense against forest fires and for the organization of forest areas was implemented. Os anos de 2003 e 2005 mostraram que Portugal teria que modificar o seu modelo de gestão do fogo, dando claramente mais atenção às medidas de prevenção de incêndios do que àquelas relacionadas com o seu combate. Devemos alocar bastante mais dinheiro à prevenção do que ao combate. Nos países onde é dada maior atenção à prevenção, normalmente gasta-se 3 a 4 vezes mais em prevenção do que no combate. One of the main lessons learned from recent disastrous fires is the urgency to stem rural abandonment and organize the rural landscape. Only then will large fires stop and rural sustainability be attained through the creation of jobs. Acho que isto também vai fazer um certo desenvolvimento na própria serra, porque ao estarmos a protegê-la, estamos também a chamar mais gente à serra, porque não é, se ela não for protegida, se houver um incêndio que destrói tudo, fica tudo preto, o que é que há bem fazer o turismo? Ninguém cá bem, então, não é? Com este projeto, acho que há muitas hipóteses, e Deus queira que sim, que a floresta se mantenha verde, que é o que nós precisamos, e com isto trazemos turismo e que é digna de visitar a Serra da Estrela. E ao protegermos a floresta, estamos a defender também o ambiente. Conseguimos manter uma equipa de sapadores com 7 elementos que fizeram quase toda a rede primária. Foram postos de trabalho que foram mantidos, que de outra maneira não era possível manter. Estamos num concelho muito extenso, essencialmente florestal, onde os produtores têm, ao longo destes anos todos, sentido alguma desmotivação porque veem, tempos a tempos, herder o produto do seu trabalho. Portanto, havia que fazer algo para criar maior motivação nos empresários, para que este potencial enorme que o Concelho da Ventosa da Serra tem no âmbito florestal desse frutos, sendo que a floresta é também fundamental para que haja turismo. E, portanto, tudo isto conjugado poderá fazer com que no futuro nós sejamos um concelho com mais potencialidade, com mais gente, onde no fundo é bom viver. Lack of forest management stems from the abandonment of agriculture, the depopulation of rural areas, and the changes in Portuguese society since the 1950s. Com o êxodo rural, com o aumento da arborização e com o abandono das terras agrícolas, a carga de combustível tem vindo a aumentar. The balance of our forest will be fulfilled if first the forest area were divided into smaller compartments. The solution involves, among other measures, establishing regional networks of forest fire protection, which include the primary networks of fuel management tracks.
The main objective is to restore confidence in the forestry sector, reducing the risk of fire, attracting investment and producing wealth for the regions and for the country. A decline in large fires results in the appreciation of environmental services and landscape, the protection of biodiversity, and lower emission of greenhouse gases. O projeto foi gratificante para nós porque foi um trabalho diferente daquilo que estamos habituados a fazer normalmente. Envolveu muita gente, diferentes concelhos, diferentes até distritos, neste caso aqui. Foi uma experiência nova. Aqui sentimos algumas dificuldades a nível dos proprietários. Tivemos aqui proprietários de terrenos que constituíram um entrave à execução da rede primária, sobretudo os mais velhos, mais idosos, que ainda estão muito agarrados aos terrenos e aos pinheiros. Para eles, nós cortarmos um pinheiro, mesmo que torto ou seco, é quase que um crime. Em novembro de 2008, conseguimos ancorar aqui um incêndio que veio por esta encosta acima e com a rede primária conseguimos ancorá-lo aqui. A quando deste incêndio não tínhamos a rede primária completa, após esse incêndio houve proprietários que até eles próprios chegaram junto a nós para nos pedir para executarmos e até fazermos cortes rasos a fim da rede primária ficar mais eficaz e mais consistente. E agora o Sameiro também disse que me deitassem os pinheiros abaixo, numa faixa, porque o pinheiro que fique é pega-se o incêndio no instante, para o outro lado, não é? E se abrir outra faixa, vou fazer a mesma coisa, porque senão há sítios onde paga o fogo, não paga mais. Há sítios que não paga mais. These actions are the beginning of a change in the way the public, landowners and forest managers see the forest. They are more aware and responsible. Forest owners and the forest intervention area in particular will take advantage of this first step in organizing the landscape towards a balanced alternation of land use in a patchwork structure, a mosaic that is more resistant to fires. A principal conclusão foi a de que teria que ser necessário um grau de intervenção no território em termos de atividades relacionadas com a gestão da vegetação, de forma a prevenir que os incêndios alcancem grandes dimensões e que tenham grande intensidade. Claro que temos um problema persistente, que é um número muito elevado de ignições, e esse é o outro lado da prevenção de incêndios, mas eu poria em primeiro lugar as questões mais relacionadas com a gestão da vegetação, porque digamos que são essas questões que estão na raiz do problema.
Structural prevention is key to ensuring the success of the forest fire defense system, a strategy that gives sustainable results over time, but which requires that all parts of the system work perfectly, from prevention to surveillance and combat. Tanto a estratégia dos mosaicos como das faixas de gestão de combustível, o seu resultado em termos de redução da área ardida são muito dependentes do desempenho dos meios de combate. Se a eficácia do combate ao fogo for reduzida, o nosso investimento na gestão dos combustíveis é muito pouco compensado. In Portugal, the land partitioning program that has been running since 2004 in the Marão Serra forest perimeter was the first recorded success in containing a fire that threatened the forest regeneration project after the fire of 1985. Nós estamos numa parcela de fogo controlado. Esta parcela faz parte de uma das faixas secundárias de gestão de combustível. Foram elaboradas também faixa primária na linha de comeada da Serra. Estas faixas primária e secundária pretendem compartimentar a paisagem de forma a que tenhamos zonas mais pequenas. Esta zona foi toda percorrida por um incêndio e parou exatamente nesta faixa onde estamos, de gestão de combustível. Arderam 250 hectares de pinhal e algum mato, mas foi exatamente uma parcela que foi tida, quando da feitura do projeto, como admissível. The Regional Forest Fire Protection Network includes various integrated features and interventions in the forest areas, designed to work seamlessly, and include a primary network of fuel management tracks, a mosaic of fuel management plots, a network of paths and forest roads, water points, a surveillance and fire detection network, and finally, a network of combat support structures. Eu vejo a rede primária como uma primeira etapa, como uma condição mínima, uma vez que essas áreas, o seu principal objetivo é proceder a um certo grau de compartimentação útil para as operações de combate a incêndios. Depois de ter uma rede primária, o mais importante será expandir a efetividade dessa rede através de intervenções na vegetação que vão para lá da rede. O sistema de proteção civil atual é eficaz na maioria dos incêndios. Cerca de 95, 98% dos incêndios são debelados à nascença. Contudo, continua a persistir um pequeno número de incêndios, isto é, menos de 2, 3% do total dos incêndios. Esse punhado de incêndios são responsáveis por 90 e tal % da área agrícola. Estou-me a lembrar do incêndio que começou em Silvares e percorre toda a Beira Baixa. Oleiros, Mação, Sertã, Vila de Rei. É um incêndio de 22 mil hectares, que tem consequências, eu diria, catastróficas, porque não é só a perda de material lenhoso, mas também as erosões que provoca, que vai assorear as nossas barragens, por exemplo, a perda de habitats e a longa recuperação que depois essas áreas vão sofrer. Ao longo do século passado, e desde que se começaram as grandes arborizações nas terras da Zona Centro, o ordenamento e a defesa estática contra os incêndios era feita com os chamados aceiros, 10 metros de largura, e a largura desses aceiros não chega para contrariar a propagação das chamas. O que constatamos é que, de facto, é possível ancorar outro tipo de combate, como o combate indireto, contra fogo, o fogo para verticalizar as colunas de convecção, e é desejável que haja infraestruturas que tenham uma largura que seja suficientemente robusta para evitar que as chamas passem de uma encosta para outra, de uma bacia hidrográfica ou subbacia para outra subbacia. O conceito de rede primária vem tentar, pelo menos a nível estático de defesa, que se contrarie esse mar de chamas que vai galgando as nossas terras. E o ordenamento dessas bacias com uma rede primária que minimize essas tais áreas ardidas de 15, 20, 25 mil hectares, com os tais 125 metros, com uma estrada
florestal em que passem 2 carros de combate dos bombeiros, 2 viaturas pesadas. A rede primária é uma instalação que permite a quem tem o dever do combate possa planear antecipadamente quer o combate, quer as ações necessárias para, a partir da rede primária, ancorar a defesa e minimizar o grande incêndio dos 5.000 hectares. The primary network of fuel management strips uses wooded and human-settled areas, controlling the shrubs and trees to create safer areas more suitable for fire combat, and at the same time preventing the spread of fire. These networks can be deployed using the ridges of hills, rocky outcrops, grazing areas, agricultural areas, lakes and rivers, roads and other breaks in the forest cover. The strips form a large mesh on the same scale as the landscape, protecting the forest in compartments of various sizes. É realmente muito importante para o Concelho da Pampilhosa da Serra a abertura desta rede primária. Estamos a falar de grandes faixas de contenção, onde é possível fazermos a prevenção, mas essencialmente travarmos incêndios que por vezes tomam dimensões que são muito fortes quando as condições climatéricas são propícias, e estou a falar designadamente das grandes temperaturas que se fazem sentir neste concelho, com ventos fortes, com mudanças constantes de direção, e portanto esta rede primária é muito importante também no combate. O melhor na rede primária é a prevenção contra incêndios que conseguimos fazer. Delimitar mais ou menos o concelho com uma área de 125 metros. Podemos também utilizar para refúgio de quem está a combater o incêndio. A rede primária acaba por ser um suporte aos meios de combate, neste caso aos bombeiros. São eles que têm a competência do combate. Acaba por ser uma mais-valia para eles no verão, porque é aqui um meio onde eles podem segurar os incêndios, quer vindo do nosso concelho para o concelho vizinho ou do concelho vizinho para o nosso. E atualmente também já fazemos combate de incêndios ao lado dos bombeiros e é uma mais-valia tanto para nós como para eles. A rede primária permite-nos fazer um melhor planeamento do combate aos incêndios. The mosaic of fuel management sections, that is areas where the shrubs, trees and other fuels are controlled, also takes advantage of woods and human-settled areas, as if it were a patchwork with the main aim of increasing the resistance of the landscape to the spread of fire. O ideal é realmente enverdado por uma estratégia de tratamento da paisagem, não tanto intervenções lineares, mas uma estratégia implementada a uma escala maior na paisagem, e é essa realmente que a longo prazo dará os seus frutos. Daí que, tanto quanto se sabe, as áreas em mosaico são bastante mais eficazes porque reduzem a intensidade do fogo à escala da paisagem. O impacto ambiental e económico e social dos incêndios acaba por ser bastante diferente se a estratégia predominante for em mosaico. E há algumas experiências bem-sucedidas, por exemplo, na Austrália, que mostram exatamente isto. As zonas com programas de fogo controlado, que normalmente é a ferramenta mais utilizada
neste tipo de estratégia. Zonas com cerca de 50 anos de gestão continuada desta forma têm evitado grandes incêndios. Utilizar as melhores técnicas de silvicultura, utilizar muito a compartimentação da paisagem, a utilização de espécies diversas, fazer aqui assim um mosaico de vegetação, com o objetivo de, por um lado, gerir o combustível para a defesa da floresta contra incêndios, mas, por outro, também com o objetivo de silvopastorícia, de maneio do gado. A good example of mosaics is the management of pastoral land, where there is frequent pasture renewal. In Portugal, this type of land has never been hit by fires larger than 400 hectares. A autarquia tem aqui um papel fundamental também, com os seus meios. Nós trazemos constantemente no terreno e na floresta máquinas que, no fundo, podem prestar aqui um grande apoio na manutenção desta faixa de contenção, desta rede primária. The management of shrub and other fuels can be done using various techniques, from brush cutters, the use of prescribed fire, grazing and agriculture. O fogo controlado permite-nos uma manutenção com preços mais baixos do que aquela que nós tivemos que fazer agora a primeira vez, a silvicultura, que é uma operação muito dispendiosa e leva muito tempo. O fogo controlado permite-nos fazer essa mesma manutenção mais rápido e gastando menos dinheiro. Interessa-nos agora criar aqui uma rede de defesa da floresta contra incêndios que facilite as ações de combate na situação de termos aqui a deflagração do incêndio. O que queremos é compartimentar toda esta área com uma divisão de cerca de 250 a 300 hectares, rodeada por faixas com tratamento de combustível. Além deste objetivo principal, aqui também existe um objetivo secundário, que é a renovação de pastagens. Portanto, ao queimarmos estas faixas, cumprimos assim dois objetivos. Um, diminuição do risco de incêndio e facilitação das ações de combate. Um outro, renovação de pastagens para a pastorícia. Outra particularidade é que nesta serra existem ainda vários pastores que sabem trabalhar com o chamado fogo frio, portanto fogo feito de outono, inverno, primavera, para a renovação de pastagens. Nessa área não vamos intervir, não nos pretendemos substituir a esses pastores, mas vamos intervir deste lado onde há menos pastorícia e menos esse hábito de trabalhar com o fogo, de forma a criar essa compartimentação e a contribuir para o melhoramento das pastagens naturais. Eu sou do tempo que ali nas Penhas Douradas não havia vegetação nenhuma. Nada, havia a mata que os serviços tinham plantado
E o resto não havia nada, lagoa comprida e tudo, estava sempre tudo ruído. De maneira que o grande mal disto é a falta de gado. Hã? A falta de gado. Neste momento, a rede primária já está a ser utilizada. Nós sensibilizamos os pastores para que na rede primária fosse semeado santeio para o benefício deles. Nós próprios, conselhos diretivos, estamos a pensar seriamente em sermos nós também a fazer sementeiras na rede primária para que o mato não venha a crescer como até então. Mesmo a sensibilização que já estamos a ter com os pastores é precisamente nesse sentido, para meterem lá o gado. E não só, existe também o Clube de Caça e Pesca em Manteigas, onde já nos foi solicitado precisamente para a caça também. Espero que agora seja feita uma manutenção assídua. Tentamos, se calhar, com os gados fazer a manutenção, porque agora ao rebentar o mato, ele vai ter que ter manutenção a seguir, senão qualquer dia volta a estar exatamente igual como estava. Talvez com um gado ele consiga manter-se muito mais tempo do que esteve até agora. Já articulamos com alguns agricultores e já tivemos pedidos para semearem o cereal na zona da rede primária e gostaríamos era de ver aqui pastores, gostaríamos de ver estas zonas da rede primária pastoreadas, era uma mais-valia para nós e uma forma mais barata de mantermos a rede primária. The promotion of less flammable tree species also helps to increase the resistance of the landscape to the spread of fire. Nós temos uma zona onde agora até há bastante azinheira que estava toda tapada com o mato que existia lá. Nós tínhamos mato que nos conseguia ver as azinheiras e agora já temos uma zona de azinheira. Eu acho que era preciso começar a plantar folhosas, carvalho, que está aqui muito bem, deixar ficar os azinheiros. Acho que seria a melhor maneira de proteger a floresta. The Forest Road Network comprises national roads, municipal roads, forest roads and other local roads, which ensure access to places to combat fire and access to the forest defence infrastructures. The Waterpoint network makes use of rivers, lakes, reservoirs and storage tanks that allow effective and safe refueling of aircraft and helicopters as well as firefighting vehicles. The surveillance and fire protection network is based on the national network of lookout posts and also strategic locations where teams of forest firemen are located. The main purpose is to detect fire in its early stages. The network of combat support infrastructures includes, for example, areas for the installation of headquarters and infrastructures to assist the operation of firefighting aircraft.
é para informar que se encontra uma pequena coluna de fumo nascente de Piaios. E meio fumo 0 Coimbra, e meio fumo 0 Coimbra, daqui FNAF 06163 chama, é para informar uma coluna de fumo no distrito de Coimbra, freguesia de Piaios. Diga-se, entendeu? Mandar meios para o local. Para além da rede primária, nós temos tomado medidas de forma a permitir uma vigilância apertada. Todos sabemos que a vigilância é importantíssima. Um fogo, nós não devemos deixar que ele passe a incêndio, portanto é importantíssimo a primeira intervenção e dessa forma nós temos montado todos os anos uma rede com muitas viaturas que podem fazer a primeira intervenção e este complemento da rede primária é mais uma ajuda para que possamos evitar grandes incêndios e, se porventura eles acontecerem, tenhamos hipótese de os combater. É fácil de ver que, por um lado, estamos a tratar... This work is organized by teams with representatives from all the entities involved in solving the fire problem and is part of the municipal plans and in the forest management plans of public and private woods. As encostas mais declivosas, com linhas de água encaixadas, não serão tratadas, porque, por um lado, muito embora o comportamento, em caso, portanto, em época de período crítico ou quando as condições climatéricas são mais rigorosas, tem um comportamento mais extremo, mas, do ponto de vista erosivo e do ponto de vista da própria execução e, por outro lado, também da vegetação que ocupa estes espaços, foi em entendimento que não era permanente o seu tratamento e não era enquadrável através desta medida. Por outro lado, também temos a comiada tratada com 200 metros de largura, embora não seja uma segurança, mas criámos também mosaicos no sopé desta encosta, na perspectiva de criar efetivamente uma barreira de proteção aos aglomerados populacionais em causa. To make the network, it is necessary to coordinate operations with the owners and their organizations and choose the most appropriate methods and procedures for each situation. Houve também uma dificuldade em convencer os proprietários, mas felizmente os proprietários aderiram e estamos contentes com eles e eles estão contentes connosco. Uma vez que aquelas áreas, na sua maior componente, são áreas de matos pouco produtivas e com pouca arborização, foi possível começar a desenhar e a implantar a rede com o uso da técnica do fogo controlado. Toda aquela área foi tratada com parcelas e aquelas parcelas, a pouco e pouco, foram queimadas. Nas áreas que estavam arborizadas de novo, foram tratadas com equipamentos mecânicos, limpeza dos matos, dos pastos e as técnicas e operações usuais na silvicultura preventiva. Planning the management of forest fuels has to take the conservation of protected fauna and flora into consideration.
mim há uma época que eu não deixo de estar madeira abaixo, que é entre fevereiro e agosto, por causa do ninho da passarada. Porque há muita passarada, até há água cobreira, que eu tenho lá visto, e mamíferos também há muita coisa. De maneira que nessa época não deito abaixo. Se deitar agora é só para agosto, para não prejudicar a fauna. Vamos proceder da mesma maneira. Começamos cá em cima. This project, coordinated by the National Forest Authority, is a joint effort by local authorities, the forest producers' organizations, the management bodies of common land, the forest intervention areas, the fire service, and other local entities. National partners such as the National Guard and the Institute for Nature Conservation and Biodiversity are also to be highlighted, given the importance of protected areas and Natura 2000 network sites. Não está devidamente avivada. E essa parte aí penso que deve ser queimada, e nessa parte, quando chegarem lá os pingalumes, tem que ser Hoje, quer os senhores presidentes da Câmara, quer os presidentes das juntas de freguesia, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, os bombeiros, a Guarda Nacional Republicana através das equipas GIPS, a Autoridade Florestal, mas mesmo as escolas, os proprietários, os gabinetes técnicos florestais, as associações florestais, todas estas instituições colaboram, contribuem e têm o seu papel no desenho, no planeamento e na implantação da rede primária. Houve colaboração das diversas entidades, até porque em algumas zonas, até onde houve fogo controlado, todos nós nos juntamos para que esse serviço tivesse a eficácia necessária, e assim aconteceu. Participaram todas as equipas sapadoras no Conselho de Manteigas e também a Comissão Municipal da Floresta. Desde logo, quando conseguimos ver este projeto aqui no terreno, foi uma alegria enorme. E, portanto, toda a abertura por parte do município, todo o empenho, o nosso gabinete florestal, como é evidente, sempre a acompanhar no terreno e, inclusivamente, motivando as juntas de freguesia envolvidas para a sua participação ativa, porque era fundamental esta parceria. A rede primária também para coincidir com a rede primária definida nos concelhos vizinhos. The primary networks are defined and planned on a district scale, and they are approved exclusively by the district committees for the protection against forest fire. Sejam coincidentes. Temos que começar a gerir o território, não pode ser apenas à escala local. A escala local justifica-se do ponto de vista de proteção de bens específicos, a proteção de animais profissionais, de casas isoladas, de bens específicos. Para ser eficaz temos que trabalhar à escala da paisagem, isso é evidente. E não podemos fazer planos para 1 hectare ou para 5 hectares ou para áreas desse género, porque não conseguimos ter nenhum impacto a nível do território do ponto de vista de incêndio. Isso é garantido. Falar de aplicar esta técnica em outras zonas, o parque tem interesse, seja porque pode ser uma técnica relativamente barata de intervenção, e eu digo relativamente porque sempre depende do desenho das parcelas e o modo como se faz depois a questão no terreno, mas é passível e acho que haverá interesse em alargar esta área ou outras zonas à medida que se verifique que existe necessidade e que existem possibilidades. Vamos trabalhar em prol da defesa da floresta. Muito obrigado, meus senhores. Any primary network requires a declaration of public utility, given its interest to the general community, and this is exclusively down to the minister responsible for forests. The funding for the regional network for the defence against forest fire and its regular maintenance should be provided in the medium to long term, avoiding the additional costs associated with the recovery of abandoned areas.
Nas áreas das linhas de caminhada, o mato predomina em relação às arborizações. E mesmo a arborização, se ela já for pensada e desenhada em relação à rede primária, depois a manutenção é muito fácil. Desde logo porque nas áreas de mato, com a ferramenta do fogo controlado, é possível, de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, voltar àquelas parcelas e queimar os matos existentes nessas parcelas. Por outro lado, a manutenção com gado, isto é, as cabras cercando aquelas áreas durante o período de pastoreio, é possível diminuir aquelas cargas de combustível. Também nas áreas em que os terrenos sejam mais profundos e tenham mais umidade e que sejam adequados para a instalação de folhosas, que são resistentes ao fogo, é possível manter estas áreas e construir de raiz toda uma paisagem que seja resistente ao fogo e que de facto atinja aquele objetivo que é o apanágio da rede primária, que não passe de uma bacia para outra as chamas conforme o passado nos demonstrou. Eu, por mim, falo, e creio que também todo o Conselho Diretivo, todos os elementos que compõem o Conselho Diretivo, prevemos que a rede primária e este projeto se vá manter. E nós faremos tudo para que o conservar, até porque está em jogo a própria floresta. Penso que o que agora começou não mais pode voltar atrás. Portanto, é irreversível e terá que se manter todo este investimento que está a ser feito, tem que continuar no futuro de forma a que não se perca aquilo que se começou hoje. Tudo isto, aliado ao facto de estarem em curso novas ideias para a reflorestação do nosso concelho, conjuntamente com uma abertura que todos os proprietários têm que ter no sentido de investirem neste que é um potencial do Concelho da Pampilhosa da Serra, poderá fazer com que sejamos cada vez um concelho mais rico, que através da floresta também consigamos criar mais postos de trabalho e também, desta forma, inverter aquilo que tem sido a desertificação humana desta região. O futuro cabe-nos a nós e tem que obrigatoriamente nos caber a nós manter sempre esta faixa limpa, quer com apoios ou não. Uma das nossas prioridades é manter sempre esta faixa limpa, porque estamos a tratar de terrenos baldios, terrenos nossos, e temos que os proteger. Solving the problem of fires involves ensuring the recovery, treatment and ongoing monitoring of forests, using modern concepts and land management, allied to the coordinated application of a number of public policies. Within this framework, it is necessary to ensure the strategic management of forest fuels, the construction of a new, more fire-resistant forest, and proper integration of activities and human infrastructure into wild spaces. Only with a forest adapted to modern society and with proper coordination of the will we be able to avoid the scourge of forest fires and the repetition of the tragedies experienced in the last decade in Portugal.